de porcentagem de quantia tem outros dois momentos, que eu gosto de chamar de PDA. Vai pegar nas siglas, tá? O PDA ou o 2VP. Uma questão de porcentagem de quantia, ou se encaixa no primeiro, ou se encaixa no segundo. Vamos ver? Adriano, que raio é esse de PDA? O que é esse PDA? Vou te explicar letra a letra. Aquele P é um P de porcentagem, aquele D é um D de D, e aquele A é um A de algo. Ou seja, quando pedem para você a porcentagem de algo. E é assim que vai estar na questão. Adriano, mas vai estar assim escancarado? Às vezes sim, e às vezes é uma questão de interpretar. Mas ele vai estar querendo o quê? A porcentagem de alguma coisa. 15% do valor do salário da pessoa. 30% dos alunos. É sempre a mesma ideia. Talvez está um pouquinho embaralhado no texto, mas basta você organizar a ideia. Vamos ver uma questão? Olha só. Uma sala de aula tem 40 alunos. Se 90% passou no vestibular, e você está nessa galera que passou no vestibular, tenho certeza disso? Claro, você está aqui, você vai ser muito bem preparado e você vai conquistar a sua aprovação. Você faz parte desses 90%. Quantos desses alunos passaram? Olha só, a sala tem 40 alunos, 90% foi aprovado no vestibular. Quantos alunos foram aprovados no vestibular? Você está conseguindo enxergar que nessa questão ele está perguntando a porcentagem de alguma coisa? Basta a gente colocar na forma da equação. Vai lá, que porcentagem é essa? 90%. E 90% é 90 dividido por 100 ou 0,9. Tanto faz, você usa da forma que você achar melhor. Você prefere fração? Coloca 90 dividido por 100. Você prefere decimal? Coloca 0,9. Você é que escolhe. Tudo bem? 90% de ou da quantidade de alunos. Só que esse D, esse dá, não está aparecendo no texto. Mas eu sei que esse D representa uma multiplicação. Toda vez que é da tal parte, do valor, de alguma coisa, sempre é o quê? Uma multiplicação. Adri, que algo, que grandeza que é essa? É o total de alunos, que são 40 alunos. Então olha só o que está escrito aqui. 90% dos alunos. E era o que eu queria. Uma sala com 40 alunos, 90%. 90% de 40 alunos. Dos 40 alunos. 0,9 vezes 40 vai dar 36. Então 36 alunos foram aprovados. Você pode estar olhando agora de repente, vendo esse valor e pensando, pô, legal, Adri, eu entendi, bacana, só que tá estranho. Eu aprendi uma vida inteira a fazer esse tipo de questão de outra maneira. Talvez você aprendeu uma vida inteira a não resolver pelo tal do PDA. Adri, não quero PDA, eu quero resolver por regra de 3. Ai, pode fazer? Ufa, que alívio. Pode. Você pode fazer questões de porcentagem de quantia sempre por regra de 3. Adri, mas é melhor ou pior? Bom, depende. Deixa eu resolver e depois você vai avaliar. Tudo bem? Vamos lá para a regra de 3 então? A mesma questão. 40 alunos, 90% deles passaram no vestibular. Quantos alunos foram aprovados? Quantos alunos passaram no vestibular? Vamos lá então para a regrinha de 3. Eu tenho as duas grandezas, que é o número de alunos e o percentual que vai ser representado. Os nossos 40 alunos, o todo, representa quanto por cento? 100%. E agora, os 90% que foram questionados, 90% representam quantos alunos? Eu não sei, eu vou lá e chamo de X. Regra de 3. Coloquei as grandezas, o antes, o depois. Vou analisar as grandezas. Quanto mais aluno, maior o percentual. São grandezas diretamente proporcionais. E aí você vai escrever no formato de uma fração, igualando isso aqui. 40 sobre x é igual a 100 sobre 90. Você poderia dar uma simplificadinha, eu já multipliquei direto, cruzado, para você ver no final, que vai ser a mesma conta de antes, resolvendo direto pelo PDA. Adri, vamos lá então. 100 vezes x, 100x. E 40 vezes 90, 40 vezes 90. O nosso 100 está multiplicando, eu vou dividir os dois lados por 100. E quem então é x? X é 90 vezes 40 dividido por 100. Mas olha bem, o que é 90 dividido por 100? É 90 por 100, que é 0,9. Então fica 0,9 vezes 40. Só que 0,9 vezes 40 não é a questão de antes? Adriano, a questão é a mesma, é a conta de antes, é a mesma conta anterior. Ou seja, qual é talvez a vantagem do PDA ao invés da regra de 3? A regra de 3, você teve que montar as grandezas, fazer o antes e o depois, analisar se é direta ou inversa, fazer a multiplicação.
para chegar aqui no final na mesma quantia de antes, 0,9 vezes 40, que é o mesmo 36. Então pode ser que fazer pelo PDA seja uma saída interessante aí para sua questão, ok? Adri, mas eu quero ver agora uma questão de vestibular, para ver como é que cai esse tal do PDA, e se eu consigo me adequar a ele, fazer com ele, para eu talvez poder mudar da regrinha de 3. Mas se você gosta da regrinha de 3, tá tudo certo, você pode continuar fazendo. Só que você viu que o tempo é um pouquinho maior, e tempo vai fazer muita diferença lá na sua prova. Se você conseguir resolver as questões, ao invés de 2 minutos, resolver em 30 segundos. Olha a vantagem que você vai ter. Vamos ver a questão então? Olha só. Questão de número 2, nada mais, nada menos que da prova do Enem. Uma das provas do Brasil que mais cobra porcentagem. Você tem que estar muito bem preparado e aqui com o pessoal do MTM você vai estar muito bem preparado. Vamos lá então. Um contribuinte que vende mais de 20 mil reais de ações em bolsa de valores. Opa, então se ele vende mais de 20 mil, é uma informação importante, tem que ver se na questão vai vender mais de 20 mil ou não. Em um mês, deverá pagar imposto de renda. Então se eu vender mais de 20 mil, vou ter que pagar imposto de renda. O pagamento que vai ser feito para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro. Opa, 15% do lucro é o que eu vou pagar se eu vender mais de 20 mil. Legal. Obtido com a venda das ações. Vamos ver como é que esse contribuinte aqui foi feita o custo e a venda dele, ok? Um contribuinte que vende 34 mil reais, um lote de ações que custou para ele comprou por 26 mil, terá que pagar de imposto de renda à Receita Federal um valor de, beleza, eu sei que é 15% do lucro se eu vender mais de 20 mil. Eu vendi mais de 20 mil. Eu sei por quanto eu comprei, eu sei por quanto eu vendi. Agora vamos para as continhas para ver como é que vai ficar isso. Bom, se eu vender mais de 20 mil, eu tenho que fazer um pagamento. Como eu vendi 34, tem que fazer um pagamento. E esse pagamento é feito de 15% do lucro. Mas a questão ainda não me deu o lucro. E agora vamos ver quanto que vale esse lucro. O lucro tem uma formulazinha para ele, tem ou não tem? Tem uma formulazinha que você vai usar talvez lá na aula de função para saber o lucro máximo, o lucro mínimo e aqui em porcentagem também. Só que ninguém vai te dar, você tem que saber. O que é o lucro? Bom, se eu comprei alguma coisa e vendi depois, é o que eu ganhei a mais. Por isso que lucro, ele é o quê? Venda menos custo. Ou poderia ser receita menos custo. Tem vários nomes para isso. Nesse caso, venda menos custo. Bom, se eu vendi o lote por 34 e vendi por 26 mil, colocar os valores ali. 34 mil menos 26 mil, que vai dar 8 mil. Então eu tive um lucro de 8 mil. Mas como eu vendi mais de 34 mil, eu vou ter que fazer um pagamento para a Receita Federal. E esse pagamento é de 15% do lucro. Você está vendo escancarado o PDA ali? Um percentual de algo, da tal parte do lucro nesse caso. Pegou na boa? É fácil identificar. Vamos lá agora para resolver então a nossa conta usando o PDA. Tá ali, ó, 15% do lucro. Tá escancarado o PDA ali. 15%, a porcentagem. Do é a nossa multiplicação e o lucro que nós já calculamos. Vamos lá então? Começou com 15%. Quem é 15%? Vai lá. 15% é 15 dividido por 100 ou 0,15. Você usa como você achar melhor. Eu coloquei aqui 0,15. Do lucro, do valor, da tal parte, de algo, esse de, da, do, é sempre uma o quê? Uma multiplicação. Do, então é a nossa multiplicação, o nosso vezes. E o lucro que nós calculamos encontramos igual a 8 mil reais. Então, 15% do lucro, 0,15 vezes 8 mil, que nesse caso vai dar R$ 1.200, que é o valor que esse contribuinte deve pagar, que é o gabarito da letra B. Pegou a questão? Legal? Adri, tem mais algum exemplo para me mostrar? Tem um exemplo muito legal, que é essa questão aqui, que é nossa aqui do MTM. E essa questão eu vejo muito aluno errando. Quando vai fazer, cai numa pegadinha clássica que você não pode cair. Eu vou te preparar muito bem agora para isso. Olha a questão que legal. Um consumidor está tentando entender o valor de cobrança de sua conta de energia elétrica. Cara, como é que vai essa cobrança aqui? Como é que funciona isso? Você aí na sua casa, você sabe como é que funciona o valor que você paga da conta de luz, da conta de água? Como é que funciona? Como é que funciona o cálculo quilowatt-hora, o imposto? Você sabe? Olha só, aqui vai te dar uma ideia de como que você pode saber como é que é o funcionamento aí da sua conta. Percebe que no verso desta existe a seguinte tabela de cobrança.
E através dessa tabela de cobrança, esse consumidor vai pagar algum certo valor da conta de luz ou apenas do imposto, seja lá o que ele quer calcular. Vamos entender o seguinte, se eu consumir até 150 kWh, eu vou pagar 18 centavos por cada quilowatt e eu ainda não tenho que pagar nenhum imposto, eu só pago aquilo ali. Agora, se eu consumir de 151 a 250, ou seja, o que eu consumir a partir do 150, a partir do 151 até o 250, eu pago por esta faixa 37 centavos e ainda 5% de imposto. Incide ainda sobre este valor. Agora, se eu consumir de 251 a 450, ou seja, o que eu consumir de 251 a 450, eu vou pagar 42 centavos e ainda 10% de imposto. E o que for acima de 450, o que for acima, só na faixa do que for acima, já estou te dando alguns spoilers aqui, você vai pagar 55 centavos e ainda 15% de imposto. E aí vem a pergunta da questão, se ele consumiu 572 kWh no último mês. Então, o valor pago de imposto, eu quero saber só quanto ele vai pagar de imposto, será de R$ 42,90. Aí nessa hora tem aluno que olha, você talvez está olhando e pensando assim, ó, meu Deus, Adriano, é muito fácil. Você falou que muito aluno erra esse tipo de questão. Cara, se ele consumiu 572 kWh, ele está na primeira faixa? Não. Ele está na segunda? Não. Está na terceira? Não. Está na quarta? Agora sim. Adriano, ele está aqui, ó, acima de 450. Se é acima de 450, paga 50 centavos e 15% de imposto. Ué, é só pegar o 572, para cada um desses 572 kWh, multiplicar por 50 centavos, que é quanto ele paga, e ainda fazer o imposto de 15%. E 15% multiplica por 0,15. Ué, é só fazer a continha, que olha só, vai dar justamente o 42,90 que foi falado. Mas eu te pergunto, tudo a ver ou nada a ver? Nada a ver. Essa conta está completamente errada. Adriano, por que ela está errada? Porque isso aqui é uma tabela onde é cobrado o imposto de forma o quê? Progressiva. Se você consumir até 150 kW, você vai pagar um certo valor e um certo imposto. Ok. Do que você consome do 151 ao 250, você paga isso. E a pergunta é, de 151 a 250, tem quantos quilowatts ali? Tem 100 kW. Então, destes 100 kW é que você vai pagar 37 centavos e um percentual de imposto. De 251 a 450, tem quanto ali? Ali tem 200 kW. Então, desses 200, você paga 42 centavos e ainda os 10% de imposto. E o que for acima de 450, aí paga 50 centavos e 15% de imposto. É assim que é feito o cálculo da conta de luz, da conta de água, é assim que é feito o cálculo do pagamento do imposto de renda e assim por diante. Vários cálculos são feitos através de uma tabela de imposto progressivo, através de uma tabela onde eu vou trabalhando com faixas, nesse caso, de consumo. Deu para entender? Então, se esse consumidor consumiu 572 kW, ele está na primeira faixa, sim ou não? Sim. Está na segunda? Também. Está na terceira? Também. E está na quarta? Também. Ele está em todas as faixas e eu vou subdividir. Eu vou fragmentar esse valor exatamente pelos valores correspondentes a cada faixa. Vamos fazer? Só que olha o detalhe. Vamos aproveitar? Eu estou aqui para te ensinar matemática, mas eu quero que você seja aprovado no vestibular. Não era um item de somatório, não é questão de verdadeiro ou falso. Ele afirmou o que daria 42,90. E a conta errada deu 42,90. Conclusão, esse item já está o quê? Incorreto. Você tem que ser também inteligente na hora de fazer uma prova, de às vezes olhar e ver que não vai dar nada a ver a continha. Adriano, eu percebi que a conta errada deu o que foi falado na questão. Então o item é o quê? Incorreto. Mas Adri, você está aqui para me ensinar, né? Estou aqui para te ensinar e eu vou te mostrar como se faz a questão. A grande sacada é pegar aquele 572 e fragmentar nas faixas de consumo, entendendo em cada faixa quantas unidades eu tenho daquela unidade, nesse caso, quilowatt-hora. Vamos lá então? Começou. Adriano, se são 572, eu estou em todas as faixas. A pergunta é, até 150, quanto que eu tenho? 150. E para cada um desses 150 eu pago 18 centavos. Só que olha só, o imposto é isento, eu não tenho imposto, então eu vou multiplicar por zero, porque a continha quer saber apenas o quê? O imposto, e não quanto vai ser pago no total. Se fosse o total, eu faria a continha para saber o quê? Quanto que vai dar ali, sem o imposto, obviamente. Mas como o cálculo é do imposto, nesse caso, eu não pago nada. Na segunda faixa,
De 151 a 250, quantos quilowatts tem ali? 100. E destes 100, eu pago 37 centavos. Então, eu multiplico por 37 centavos, ou 0,37. E, Adri, desse valor, eu vou pagar 5% de imposto. Como o cálculo é do imposto, vamos calcular o imposto. 5% daquele valor, 5% de algo. É só pegar aquele algo e agora multiplicar pelo 5%, ou 5% vezes aquilo. A ordem dos fatores não vai alterar o resultado final. Adri, 5% de alguma coisa, vai lá. 5% é 5 dividido por 100, ou 0,05. Você não falou 0,5 não, né? Ai, Adri, eu falei, desculpa, tá bom, se redime agora, vai lá. 5% de alguma coisa é 0,05, muito bem. E se eu multiplicar 5% de algo, nesse caso vai dar 1,85 para esta faixa. Na próxima faixa, de 251 a 450, são 200. E para cada um desses 200, eu pago 42 centavos, multiplica por 0,42. E desse valor, eu vou pagar o quê? 10% de imposto. 10% de algo. Eu vou pegar aquela quantidade e multiplicar o 10%. Adriano, 10%. 10% que é 10 dividido por 100, ou 0,1. Isso aí. Então, 0,1, 10% de vezes o valor que eu tenho. E que nesse caso vai dar R$ 8,40 para essa faixa. E acima de 450? Bom, como foi 572, basta fazer 572 menos 450, que vai dar 122. E desses 122, eu pago 50 centavos, vezes 0,5. E eu pago imposto de 15%. E para calcular 15% de alguma coisa, 15% é 0,15. E 0,15 vezes aquele valor. E eu vou pagar mais R$ 9,15. E a soma destes valores vai me dar o imposto total, que é de R$ 19,40. Nada a ver com o 42,90 que foi dito na questão. Pegou na boa? Então, tabela de imposto progressivo ou tabela progressiva. Vá calculando faixa por faixa. Pegou bem a questão? Cuidado para não errar, hein? Muito bem. E aí, só para confirmar o item então, né? O item incorreto, como nós já tínhamos visto anteriormente, porque tinha dado 42,90, que não tinha nada a ver, um valor bem menor do imposto. Isso aqui não é a conta de luz, é só o imposto que vai ser pago naquele caso ali.